Hã? Tá te pegando direitinho aqui. Aí. Bora, de carona com o Richardson. Começando aqui de carona com Richardson hoje. Richardson está há bastante tempo no Ceará, já viveu muita coisa, né, Richardson? Muita. Já permaneceu no Ceará, entrou em 2016. Jogou 3 bons anos no Ceará. E aí eu quero saber, durante toda a sua trajetória até hoje, quais os momentos mais marcantes assim, que você teve, que você não esquece, assim? Foram muitos, eu sei que foram muitos, mas tem algum que fica guardado assim na memória? A gente sempre, trajetória até chegar no Ceará não foi fácil, né? Passei por alguns clubes, a gente sabe que a realidade do futebol é muito diferente do que a maioria imagina. Então, para mim mudou tudo, praticamente tudo na minha vida, na minha carreira, quando eu vim para o Ceará, né? Então, a partir de 2016 que eu tive a oportunidade do interesse do clube, e quando meu empresário me ligou falando, eu já aceitei de bate pronto já para tentar iniciar, porque para mim e realmente foi o que eu imaginei que seria a oportunidade da minha vida, da minha carreira, de mudar o patamar da minha carreira, da minha vida, da minha família, enfim. E graças a Deus tudo aconteceu da melhor maneira possível. Vem acontecendo ainda, né? Que aqui eu ainda estou. Então são jogos marcantes, assim, a trajetória marcante. Talvez a minha não foi a minha estreia, mas foi um jogo marcante que lá no PV que eu pude fazer 2 gols em 2016, que meio que me consolidou como uma peça importante naquele momento da equipe, né? E aí foram muitos jogos já, se eu não me engano, se minha conta não tiver falha, já tô prestes a fazer 300 jogos já pelo clube, né? Então são muitos jogos, momentos marcantes, títulos, vitórias, algumas derrotas também que machucam um pouco, mas eu acho que como todo relacionamento é feito de altos e baixos, e a gente vai dando sempre o melhor, que é o mais importante nesse momento. Continuar essa história muito legal que eu tenho aqui, espero que continue por algum tempo ainda. E para chegar até essa trajetória, teve seus primeiros passos, né? Como foi para ti iniciar no futebol? Sempre foi um sonho? Sempre foi um sonho. Eu acho que eu nunca me via fazendo outra coisa se não fosse jogando futebol. Eu sempre fui incentivado também, eu tenho isso, que eu hoje levo para os meus filhos, né? Que é incentivar, não forçar, mas incentivar qualquer que seja a decisão deles, porque eu tive isso na minha casa, né? Meu pai, minha mãe sempre me incentivaram muito, essa minha paixão pelo esporte, pelo futebol. Então foi tudo meio que acontecendo ao natural. Eu primeiro consegui bolsa de estudos para poder jogar. Então isso ajudou na minha casa, na parte financeira. Minha mãe não tinha que pagar a escola, né? Então isso pude ajudar a levar minha irmã junto no ano seguinte para estudar também. Então isso foi, o esporte sempre foi abrindo essas portas. Então esse incentivo foi muito importante para mim. Eu confesso que não sei o que eu faria se eu não estivesse jogando futebol hoje. Já adiantou logo minha pergunta. Mas assim, eu acredito que tem muitas decisões foram tomadas no meio do caminho, mas eu acho que sempre Deus tem muito um propósito para mim, para minha família, que era dentro do esporte, né? Tanto que teve algumas vezes que eu cheguei a pensar em desistir lá no início, e sempre tinha alguém me incentivando. Então, vai mais uma vez, tenta. E as coisas aconteceram, acredito, no momento certo, que eu estava preparado para poder vivenciar tudo isso, né? Então, acho que é um aprendizado legal que eu tenho. Tanto que nessa minha primeira, essa quase desistência do futebol, foi quando eu namorava hoje, que é a minha esposa, né? E ela foi uma das pessoas que me incentivou muito naquele momento. Não acho que seja o momento de você parar. Minha mãe também falou, não acho que você tem que tentar mais uma vez. E acho que essa foi a vez que as coisas começaram a abrir as portas, começaram a fluir de forma mais natural, de forma melhor, né? E as coisas foram acontecendo ao natural. Então eu sou muito grato às pessoas que eu tenho ao meu redor, né? Que me incentivaram desde o início até hoje. E como é que tá sendo hoje viver esse novo momento do Ceará?
você passou por 2 acessos. E hoje tá vivendo um outro momento, né? Como é que foi? Como é que tá sendo? Era um momento de transição da minha carreira, né? Viver um clube de tamanha grandeza, de tamanho torcida, né? Então para mim foi um marco e eu pude evoluir junto com o clube, né? Eu acredito que o clube mudou muito desde a minha chegada aqui em 2016, mas tem evoluído para melhor cada vez mais, né? Então eu fico muito feliz disso. A gente que conhece o clube, que tem essa identificação com o clube, essa longevidade que dentro do clube, que é uma coisa difícil hoje dentro do futebol, né? Então eu me sinto privilegiado em poder participar de toda essa trajetória, toda essa evolução do clube, e também dos momentos difíceis, né? Que, como eu falei, quando aconteceu um momento difícil, eu era um dos cotados para deixar o clube, e eu decidi não deixar, né? Decidi ficar, permanecer e viver essa reestruturação novamente do clube, viver momentos de novo de estar jogando a Série A do Brasileiro, de estar disputando títulos. Como é que foi sua passagem fora do Brasil? Sei que você teve esse período fora, foi parar no Japão, né? Sim. Como foi viver no Japão durante 3 anos jogando lá? Aprendeu japonês? Um pouquinho, só um pouquinho. Mas foi uma experiência muito legal, muito marcante, assim, também eu acho que quando eu tive a oportunidade também, não foi uma decisão fácil, porque eu estava vivendo um momento pessoal muito legal, não só dentro do clube, mas meu primeiro filho ia nascer, né? Pouca gente sabe. Quer dizer, na verdade, muita gente já sabe dessa história, porque eu já contei muitas vezes, mas as pessoas não entendem assim o quanto é difícil fazer uma mudança dessa, né? Porque a gente tinha programado, eu e a minha esposa, a primeira gravidez, e ela estava grávida de 8 meses na época. Então era uma decisão difícil eu tive que ir, na realidade decidimos juntos, né, que eu iria, e eu não assisti o nascimento do meu filho, né? Eu conheci o meu filho mais velho com 2 meses no aeroporto de Tóquio, né? Caramba, então, que história. É uma história legal, mas assim, não me arrependo, assim, porque foi tudo um país sensacional, uma cultura, quem conhece japonês sabe que eles fazem tudo corretamente. Então, um país de muita segurança, muita estrutura familiar para as crianças também. Então foi uma experiência muito boa. Dentro do futebol também foi muito bom, eu conquistei acesso lá, títulos também. Então foi marcante, não só dentro do campo, mas também fora dele, porque a gente é um país pequeno, a gente viajava, joga menos que aqui no Brasil, né? A gente consegue aproveitar cada vez mais a família. Normalmente os japoneses, quando tem data FIFA das seleções, gostam de dar folga, então a gente aproveitava muito para poder passear. Então foi muito legal, assim, experiência única. Por coincidência, logo que eu saí, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste em 2020, né? Sim. E eu pensava, caramba, eu tava lá e não fui campeão, né? Mas e aí eu era um dos meus objetivos, né? Se eu pudesse voltar quando eu tava lá, eu pensava em ser campeão da Copa do Nordeste, e eu consegui realizar em 2023, ser campeão. Agora estamos na reta final também da Copa do Nordeste, na semifinal, né? E a gente vai dar o nosso máximo para conquistar. Então foi muito legal, e quem tiver a oportunidade de ir conhecer, você vai gostar muito de ir no Japão. É um país fora da curva, assim, muito legal. E um recadinho rápido para os companheiros de time de lá. Pode ser saudade de vocês, boa sorte. Boa sorte é fácil, né? Gambatê kudasai. Boa sorte pra eles. E pra nós é assim, a gente tem que falar tipo watashi gambarimasu, tipo, eu vou fazer meu melhor. Então o japonês gosta muito disso, né? Independente, eles são fanáticos pelo futebol, mas eles entendem quando os atletas fazem o seu melhor, e às vezes a coisa não acontece da melhor maneira. Então ele gosta muito que o atleta fale assim, gambarimasu, que vai dar sempre o seu melhor. Então recado para nossa torcida aqui, né? A gente vai dando o nosso melhor pelo clube, para que a gente possa conquistar os objetivos aí, não só
esse ano, mas no decorrer dos anos aí, como eu falei, para que o clube se mantenha sempre no nível que está. Sim. Você tá falando muito aí dos seus filhos, você é paizão mesmo, né? Eu tento ser, né? Eu tento ser. É uma coisa que eu tinha sonho desde criança, assim, que eu gostava muito de criança, de ser pai. E eu fui presenteado com 2, né? 2 meninos. Então, minha esposa sofre lá em casa, 3 homens, né? Então, sou eu, o Matheus e o Rafael. Então, a gente tenta sempre que possível estar junto, participar muito do dia a dia, porque a gente tem essa rotina muito de estar viajando, jogos fora, às vezes concentrando até nos jogos em casa, né? Concentrando para os jogos. Então, sempre que possível, eu tento fazer parte do dia a dia deles aí para eles, para eu poder exercer mais essa função de pai, que é muito legal. Acho que é um dos poucos sentimentos que são inexplicáveis, que é o de ser pai, né? Então, é muito gratificante para mim hoje estar vivendo isso com a minha família. Que lindo. E aí, aproveitar que a gente está falando aqui de Ceará, de família. Você nasceu aqui do ladinho, né? Rio Grande do Norte. E como é que foi a mudança para morar no Ceará? Já está estabilizado aqui, né? Já está há bastante tempo. Estou há bastante tempo adaptado. Eu acho que eu conheço mais aqui a capital do que Natal, minha cidade natal, né? Eita! Então, eu estou há bastante tempo. Gosto muito da cidade, né? Sou muito bem recebido nos lugares que eu vou. Tenho amigos aqui, não só dentro do clube, mas também fora. Confesso que hoje é uma das nossas conversas entre família, no meu sentido pós-carreira, se eu vou morar aqui ou vou morar em outro lugar. Então a minha esposa também adora aqui, né? Viveu muito tempo aqui, está há muito tempo aqui, gosta muito do clube, é torcedora do clube, então esse aí é um dos assuntos familiares não resolvidos ainda. Enquanto eu ainda estou em atividade, a gente deixa esse futuro em aberto aí. Sim. Que a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas sempre eu estou tentando, sempre falo para ela, enquanto eu tenho condições de estar jogando, desfrutando desse momento, e principalmente o clube na Série A do Brasileiro, eu vou fazer o meu melhor para que eu possa ter a maior longevidade possível, né? Então, eu espero continuar dando sequência nessa história aí. Se Deus quiser, sem nem mais um tipo de lesão, que eu fiquei um tempo afastado. Sim. Então, vamos dar continuidade aí, se dedicar muito para que a gente possa conquistar os objetivos junto com meus companheiros. Falando em objetivos de futebol e em definições de futuro, quais são os seus sonhos assim ainda não realizados? Bom, eu acredito que sonhos assim eu conquistei quase todos assim, graças a Deus, assim. Eu tinha muita vontade de poder ajudar a minha mãe, né? Quando eu era acho que o nosso primeiro objetivo como atleta é ajudar quem ajudou a gente, né? Então, minha mãe era um objetivo que eu tinha como um objetivo ajudar, e eu pude ajudar já. Esse sonho já realizei. Segundo era ter uma família, eu tenho também. Ter uma carreira legal dentro do futebol, eu, graças a Deus, consegui fazer uma carreira legal. Agora a gente sempre quer mais, a gente sempre quer conquistar mais coisas, mais títulos, né? Conquistar números dentro do clube. Eu tô aqui há bastante tempo, eu quero, sei lá, daqui a um tempo ser citado como um jogador vitorioso dentro do clube. A gente sabe que você só é citado quando você realmente ganha, né? Quando você marca essa trajetória. Então vou batalhar e vou me dedicar muito para que eu possa conquistar mais. Cada vez mais tá dentro do campo, tá ajudando meus companheiros e os objetivos, né? Conquistar títulos. A gente vem de 2 títulos estaduais aí, importantes. Um título da Copa do Nordeste em 2023, que, como eu falei, a gente está num momento decisivo também da Copa do Nordeste. Então é se dedicar para que a gente possa continuar vencendo. Como eu sempre falo, até para minha esposa, para meus filhos em casa, meus amigos, difícil não é ganhar, difícil é continuar ganhando, né? Então a gente tem que, principalmente no esporte de alto nível, a gente tem que estar se cobrando muito para não parar, estar sempre evoluindo. E eu coloco muito isso na minha cabeça, muito foco, muito objetivo, para que a gente possa estar sempre evoluindo, independente de onde esteja, do clube que esteja. Mas aqui sempre foi uma característica minha,
poder representar o torcedor dentro de campo. Então, tipo, às vezes a gente sabe que não vai acontecer a melhor coisa possível dentro do jogo, mas o torcedor nunca vai ver eu, Richardson, sem dar o meu melhor dentro do campo. Acho que quando a gente faz o nosso melhor, a gente sai de cabeça erguida, consegue ver qualquer torcedor na rua e às vezes é cobrado, mas a gente fala, pô, a gente tá dando o nosso melhor. Então, tipo, acho que o principal objetivo é esse, é continuar vencendo, tentando marcar a história do clube vitoriosa dentro do clube e evoluindo como atleta, como pessoa, porque é esse legado que a gente deixa aí como no pós-carreira, né? Sim. Então, acho que é isso. Acho que é isso. A gente já tá chegando Falei muito, né? Falou muito, falou bonito. E se quiser deixar um recado logo pro torcedor, agora é agora, porque a gente já tá aqui. Bom, o recado pro torcedor é como eu falei, acho que todos que me conhecem aí, que acompanham a trajetória, é sempre estar fazendo o meu melhor, se dedicando no dia a dia, nos treinos, tentando evoluir. E toda vez que vestir essa camisa eu me sinto muito honrado em poder vesti-la. Como eu falei, eu tenho muita gratidão pelo clube, por tudo que eu alcancei na minha vida pessoal, na minha vida profissional, depois de ter vestido a camisa do Ceará, né? Então, toda vez que eu entro no campo, eu tento fazer meu melhor, e esse é meu recado pro torcedor. Tentando, sempre que eu tô dentro do vestiário, eu tento contagiar meus companheiros dessa forma, para que independente, é claro que a gente quer ganhar todos os jogos, mas a gente não pode controlar sempre o resultado. Mas a gente nunca vai deixar de lutar, de se dedicar, se empenhar ao máximo, sempre que vestir essa camisa. Então acho que esse é o meu recado pro torcedor. Pode esperar a entrega, a dedicação de todos, principalmente minha, e que a gente possa juntos nessa sinergia que tá legal, pra gente conseguir os objetivos e conquistar e comemorar juntos. Acho que é isso. É isso. Obrigada, Tamo junto. Richard. Chegamos, bom treino. Obrigado.